Graças a Deus, porque nós estamos aqui nessa noite para podermos adorar o Senhor e podermos ouvir a sua palavra. Amém? Fico feliz de ver que os irmãos estamos aqui em bastante número, não é verdade? Apesar de toda essa doideira que o mundo se colocou, mas o Senhor tem nos dado esperança, não é verdade? E é esperança no nome dEle, na pessoa dEle que nos trouxe aqui nessa noite, não é verdade? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18, nós vamos ler apenas o versículo 24. Ainda se referindo a essa encenação que os irmãos fizeram, o tema da nossa mensagem vai ser a responsabilidade do cristão. Todos nós, como cristãos, nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Todos nós que um dia recebemos Jesus pela fé, por meio da graça, temos uma responsabilidade. Só que responsabilidade é essa? Qual é a responsabilidade que nós temos? Então nós vamos ler esse versículo. Todos acharam, amém? Diz assim: mas, desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, o pecado, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Amém? Feche teus olhos. Pai, que a Tua palavra venha nos edificar, e que a Tua palavra nos leve à total suficiência do Teu Filho Jesus. Porque é dele que nós precisamos. É da mente dele, é da pessoa dele. É do teu Filho Jesus como vida. É no nome dele que nós oramos. Amém. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, ele diz uma frase interessante. Ele diz assim: como os gentios, aqueles que não conhecem a Cristo, ouvirão a mensagem do Evangelho, se não há quem pregue? Como? De que forma as pessoas que não conhecem a Cristo ouvirão a mensagem do Evangelho se não há quem pregue? E sabe por que nós não temos pregado para aqueles que não conhecem a Cristo? Porque grande parte dos evangélicos nos dias de hoje não conhecem o Evangelho. Não conhecem o Evangelho. Conhecem a religião. Conhecem as doutrinas da religião. Conhecem os dogmas da religião. Conhecem as teologias da religião. Conhecem os êxtases da religião. Os emocionalismos da religião. Mas não conhecem o Evangelho. Sabe por que os cristãos na época da igreja primitiva ganhavam almas? Porque eles conheciam o Evangelho. Sabe por que John Knox ganhou a Escócia para Jesus? Porque ele conhecia o Evangelho. Sabe por que os morávios ganharam a Morávia para Jesus? Porque eles conheciam o Evangelho. Sabe por que John Wesley revolucionou a Inglaterra? Porque ele e o seu irmão conheciam o Evangelho. Sabe por que Charles Finney foi o grande avivalista nos Estados Unidos no século XIX? Porque ele conhecia o Evangelho. Sabe por que Moody foi conhecido como o maior ganhador de almas no século XIX? Porque Moody conhecia o Evangelho. Sabe por que Charles Spurgeon foi chamado o príncipe dos pregadores no século XIX? Porque Charles Spurgeon conhecia o Evangelho. Ele sabia o que pregava. O Evangelho. E nós pregamos o quê? Pregamos o quê? Em Tito, no capítulo 2, versículo 11 e 12, olha o que a palavra vai dizer. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século de forma sóbria, justa e de forma piedosa.
A graça se manifesta a todo mundo, todos nós. E ela não só se manifesta de maneira salvadora, como diz o texto, mas ela também se manifesta de uma forma pedagógica, porque ela nos ensina a vivermos de maneira piedosa, de maneira justa, porque é assim que nós ganhamos. Aquele instante, eu fui lá no Luiz comer lanche, né? O Luiz voltou, né? Até ontem brinquei com a Bruna, né? O Luiz voltou, né? O lanche dele, bem, a Bruna falava tanto do lanche do Luiz, a gente foi lá experimentar o famoso lanche do Luiz mesmo, né? E o lugar estava cheio, né? E chegamos lá e chegou um senhor, ele é conhecido aqui na cidade como Taboca, eu acredito que os irmãos devem conhecer ele. Bêbado assim, que ele estava assim, numa situação bem deplorável. E ele chegou no lugar, sentou ali no meio da gente, no meio de todo mundo estava ali, e ele começou a importunar as pessoas. Chamava o povo de feio, chamava assim, sabe? Foi uma situação bem constrangedora. Por que ele fez isso? Se ele tivesse sóbrio, ele faria o que fez? Se a gente está sóbrio, a gente chega num lugar, sobe na mesa e tira a roupa? Não. Mas se você está bêbado, você vai fazer. Não é? Se você está embriagado, você vai fazer coisas que depois, no outro dia, você vai falar, meu Deus, eu não deveria ter feito isso. Não é? Se você está sob efeito de drogas, você vai fazer coisas que no outro dia você vai se levantar e falar, meu Deus, o que a droga fez comigo? Eu fiz coisas que eu jamais poderia imaginar que eu ia fazer. Por quê? Porque você não está sóbrio. A graça de Deus, quando ela vem para nos fazer sóbrios. O Evangelho, ele vem para nos tornar sóbrios. Somente gente sóbria consegue alcançar almas para Jesus. Gente fanática não alcança. Já reparou? Gente fanática, a única coisa que ela sabe fazer é fazer as pessoas se irritarem com ela. Gente sóbria não. De forma piedosa. Aquela pessoa que estende a mão, que ajuda o outro, né? Que mesmo que com o pouco que tem, mas ele, né? O pouco que eu tenho compartilho com você, está aqui. É como Jesus fez, multiplicando os pães, os peixes. E como que nós temos que manifestar essa responsabilidade? De que forma nós temos que manifestar essa responsabilidade diante de Deus? Primeiro, nós devemos ter a consciência de que todo cristão está sujeito a pecar e a desviar-se. Por isso, precisa perseverar no Senhor. Vamos voltar para Ezequiel 18, 24? O que diz lá? Se o justo se desviar do quê? Da sua justiça e praticar iniquidade, o que vai acontecer com ele? Deus vai levar em consideração as suas obras anteriores? Não. Se ele se desviar da sua justiça e viver na impiedade, Deus vai tratar o justo como ímpio. Ímpio. Queridos, o Evangelho é sério. Nós não podemos brincar com o Evangelho. O Evangelho nos chama para uma vida realmente santa. E como o povo evangélico está fora, nos nossos dias, do Evangelho. Carreiras e mais carreiras de gente evangélica saindo do Evangelho para ir para seitas. Eu conheço gente evangélica que abandonou o Evangelho e está na maçonaria. Eu conheço gente evangélica que abandonou o Evangelho e está nos Mormons, foi batizado nos Mormons e está lá. E crê que aquilo é Evangelho. Eu conheço gente evangélica que deixou o Evangelho e está nas Testemunhas de Jeová, achando que aquela mentira é o Evangelho, mas não é. Como dizia minha avó, nem tudo que reluz é ouro. Muitos evangélicos estão abandonando o Evangelho e indo para seitas orientais.
Acredite se quiser. Tem evangelho que está no budismo, que está no hinduísmo, que está no islamismo. Se você puder, assista no YouTube uma reportagem da Conexão Repórter, feita alguns anos atrás, que o Cabrini fez com mulheres brasileiras que se convertiam ao islamismo. Acredite se quiser. E essas mulheres não são mulheres descendentes de árabes, não. São mulheres que não têm nenhuma descendência com o povo de lá. E algumas dessas mulheres que dão entrevista para o Cabrini saíram da igreja evangélica para ir para o islamismo. E elas dizem com maior naturalidade: eu encontrei a verdadeira fé no islamismo. Quantas pessoas abandonando o evangelho, e eu falo de evangélicos, nós vamos falar da nossa casa, do nosso povo, se apartando, indo para as heresias, confundindo o evangelho com religião. Se os irmãos quiserem se aprofundar mais no assunto, leiam um livro do pastor Glênio Paranaguá com esse título: Religião, a bandeira do inferno. Se tem uma coisa que leva crente para o inferno, é religião. É o câncer do povo evangélico, é religião. Assim como o drogado é viciado em crack e o compulsivo sexual é viciado em sexo, grande parte dos crentes hoje é viciado em religião. Gosta da religião. E acha que com religião vai entrar no céu. Não vai. Não se entra no céu com religião. Se entra no céu vestido com o evangelho. Não se entra no céu vestido de igreja batista, de igreja presbiteriana, de Assembleia de Deus, de Universal do Reino de Deus, ou seja o que for. Se entra no Reino de Deus vestido de Cristo. Ou é Cristo ou é nada. Ah, mas eu fui batista. Apartai-vos de mim. Ah, mas eu fui um bom presbiteriano, eu fui um grande calvinista. Eu sinto muito, Calvino não morreu por você na cruz. Ah, eu fui um grande arminiano, sinto muito, Armínio não pagou o preço por você. Quem pagou foi Cristo. Ou é Cristo ou é nada. Ou é Cristo ou é Cristo. Cristo é tudo, então é tudo. Cristo é o começo, é o meio e o fim. Ele é o alfa, é o ômega, é o início, ele é o fim. Ele é aquele que foi sacrificado antes da fundação do mundo. E é nele que nós entramos no céu. E é ele que nós temos que pregar para as pessoas lá fora. É ele. Não é mais ninguém. Não é Maria, não é João, não é Tiago, não é Edgar, não é Pedro. É Cristo. É Cristo. Não vamos deixar de lado isso. Em 1 Coríntios 10, Paulo vai falar da saída do povo de Israel do Egito por meio de Moisés. E ele vai dizer isso: olha, tomem cuidado. Porque aquele povo lá que saiu do Egito, vocês lembram aquele povo que Deus tirou como um forte do Egito? Aquele povo foi batizado em Moisés, fazendo alusão ao quê? A nossa salvação em Cristo. Eles beberam de uma mesma pedra espiritual. E foram guiados pela mesma nuvem espiritual, que era quem? Cristo. E mesmo assim, eles me tentaram no deserto. E a maior parte deles morreu no deserto. Paulo chega a dizer que num dia, mais de 40 mil israelitas morreram no deserto, porque tentaram ao Senhor. Porque adoraram ídolos, porque se prostituíram, porque viveram na iniquidade. E somente aqueles que eram da geração de Josué e Calebe saíram do deserto e entraram em Canaã. Sabe por quê? Porque eles creram. Porque eles creram. E Paulo ainda no versículo 12 do capítulo 10 de 1 Coríntios, ele vai dizer: aquele que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Preste muita atenção. Isso é para todos nós, querido. Às vezes a gente acha que porque a gente está em Cristo, a gente é inabalável. Ah, eu sou um super crente. Eu sou inabalável, nada vai acontecer comigo. Tome cuidado. Se você diz isso no teu coração, você já está na beira do precipício. Tome cuidado.
Tome cuidado. Eu e você não somos melhores que as pessoas que estão lá fora. Nós não somos. Deus julgará o seu povo. Pedro, em sua primeira epístola, ou na sua segunda epístola, não lembro agora, mas está lá em Pedro, ele diz que o julgamento da casa de Deus, que o julgamento de Deus começa pela sua casa. Os primeiros a serem julgados seremos eu e você. Não serão os ímpios os primeiros. Os primeiros da fila somos nós. Por isso, leve a sério Cristo. Leve a sério o Evangelho. Leve a sério a palavra de Deus. Leve a sério. Não caia nas mazelas da religião, nos ensinos da religião, na imoralidade que está aí afora. Não caia nisso. Hoje o povo não está nem aí. Tem crente que diz que Jesus não vai voltar. Essa semana eu vi isso no Facebook de um irmão que mora lá em Portugal colocando: Jesus já voltou, não vai voltar. Tome cuidado. Tome cuidado. Isso não é verdade. Todos nós sabemos que Jesus vai voltar. E o acerto de contas vai vir, queridos. Eu não falo isso para você ter medo, não. Eu falo isso para você realmente clamar a misericórdia do Senhor e falar: Senhor, me torna cada vez mais a imagem e a semelhança do teu Filho Jesus. Queridos, a segunda verdade da nossa responsabilidade é essa. Deus nos chama para uma vida de santidade. Os irmãos estão reparando que eu estou tremendo com a mão, é porque minha mão está gelada, tá? Todos os cristãos são chamados a uma vida de santidade. Queridos, a doutrina da santidade é uma doutrina que não agrada os ouvidos. É uma doutrina que hoje não é moda, né? Hoje é moda outras coisas, mas falar de santidade, muitos cristãos não gostam. Por quê? Porque santidade exige renúncia. Santidade exige que a gente tome a nossa cruz e siga Jesus. Santidade é coisa séria. Você quer ver? Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 ao 7. Quero que você acompanhe comigo essa leitura. E eu quero que você veja como é sério a mensagem da santificação na vida do cristão. Olha o que diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não na paixão de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é o vingador de todas estas coisas. Como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para imundícia, mas para a santificação. A palavra chamado no texto é salvação. Ele nos salvou para a santificação. O grande erro da mensagem evangélica de hoje é essa: Deus te salvou para você ir para o céu. Deus te salvou para você entrar no céu. Não, não é verdade. Deus não nos salvou para ir para o céu. Deus nos salvou para a santidade. Não sou eu que digo, é a palavra. Deus não salvou você para te colocar no céu. Deus salvou você para você ser santo. Porque o reino de Deus é lugar de gente santa. E lá não é lugar de gente impura. A Bíblia conta uma história onde Jesus conta a parábola de um homem que colocou na sua festa um monte de gente. Colocou vestes novas nesse pessoal. Aí ele foi dar uma volta na festa, só que ele reparou uma coisa. Ele reparou que tinha uma pessoa lá que não estava com vestes nupciais. Ele não estava vestido a rigor para a festa. E ele chegou para esse homem e disse: escuta, como é que você entrou aqui? E o homem não soube responder. E ele falou: olha, você não faz parte dos convidados da festa. Levem esse homem e joguem ele fora, nas trevas. Assim é muito crente. Tenta entrar no reino de Deus sem santidade.
não vai entrar. Tenta entrar no reino de Deus sem santificação, não vai entrar. Não vai entrar. Hebreus, a palavra de Deus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bem-aventurados os puros de coração. Por quê? Porque eles verão quem? A Deus. Quem vai ver Deus? Os de coração puro. Se eu não tiver coração puro, querido, eu posso pregar a mensagem para vocês. Eu vou para o inferno do mesmo jeito. Isso aqui, pregar com um computadorzinho legal, isso aqui não salva não. Chegar todo bonito na igreja, cheiroso, não é? Com perfume Portinari, isso aqui não é nada. Tem gente que acha que vai entrar no reino de Deus com carteirinha de membro da igreja. Olha a minha carteirinha aqui, 30 anos de membro. Não é nada para Deus. O que é para Deus? É santidade. Santidade. Isso é. Nós deveríamos ler mais sobre o assunto. Hoje, infelizmente, nos esquecemos dos puritanos, não é? Nos esquecemos do quanto os puritanos nos deixou uma herança de santidade na vida cristã. Nos esquecemos de John Wesley. Leia um livro de John Wesley chamado A Explicação Clara da Perfeição Cristã. Você pode baixar em PDF, é gratuito, está lá na internet. Leia esse livro. Leia 2 sermãos dele que está na internet também, A Perfeição Cristã e A Perfeição, que fala sobre santidade. Leia o livro de J.C. Ryle, Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Leia o livro de John Owen, A Mortificação do Pecado. Todos estão em PDF, você pode ler cada um deles. E todos eles vão dizer a mesma coisa. Todos. Sem santidade, você não entra no céu. Spurgeon diz a mesma coisa. Ah, mas eu sou um eleito. Deus me elegeu antes da fundação do mundo, eu sou predestinado. Queridos, eu creio na eleição incondicional. Eu creio. Para os irmãos calvinistas aqui, não se preocupe, eu também sou. Creio na eleição incondicional. Creio que realmente, olha, a predestinação é uma doutrina linda e bíblica. Mas a palavra é muito clara quando diz: fazei firme a vossa vocação e eleição. Tem muita gente dizendo que é eleita, mas não vive como eleito. Tem muita gente dizendo que é predestinado, mas não vive como predestinado. O fruto da predestinação é ser santo. E aqueles que ele conheceu, ele predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para o quê? Sermos santos e irrepreensíveis. Deus não te elegeu para ir para o céu. Deus não predestinou para ir para o céu. Deus te predestinou e te elegeu para você ser santo, para eu ser santo. Isso é propósito da eleição. Esse é o propósito da predestinação. É santidade. É ser santo. É ser puro. É ter olhar puro. É ter um coração puro. Olha os Salmos 24, 3 ao 4. Abre lá, quero que você abra. Esse eu quero que você abra porque eu quero que você veja como é lindo a palavra. Como a palavra é linda. Como a palavra é linda. Diz assim, olha a pergunta que o salmista faz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá? Ou quem estará no seu lugar santo? Quem? Olha o que ele vai dizer: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Em outras palavras, quem vai entrar no reino de Deus? Aquele que vive em santidade. É esse que entra. É esse que vai ver Deus. Queridos, isso é um chamado sério. É uma doutrina dura. Certa feita, o finado pastor Antônio Abuchain conta numa das suas mensagens que ele
havia pregado sobre a santidade de Deus, e um homem o procurou no final do culto e falou: pastor, a sua pregação foi muito dura. Esse homem reclamou da pregação dele, falou: pastor, sua pregação foi muito dura, foi dura demais. Ele disse: meu irmão, nós precisamos às vezes de coisas duras para nos quebrar. E não fui eu que preguei coisa dura, é a palavra. É a palavra que prega. Eu sempre tive uma preocupação no meu coração, de quando vir pregar, não falar o que eu penso, mas falar o que a palavra diz. Porque quem prega no culto não é o pregador, é a palavra. É a palavra. O problema de crente hoje é que ele vem ao culto para ver pregador pregar. Ele não vem ao culto para ouvir a palavra pregar. Por isso essa confusão toda. Aí a gente fica zapeando no YouTube procurando o pregador que mais agrada a gente. Porque a gente não quer saber da palavra, a gente quer saber do pregador. Mas você quer realmente ser um homem, uma mulher de Deus, segundo o coração de Deus, e alcançar essa cidade para Jesus? Ouça o que a palavra prega. E o que a palavra prega? Cristo. E o que Cristo prega? Seja santo, como eu sou santo. É isso. É simples. Olha como o evangelho é simples. Não é difícil, queridos. Não é difícil. Tem uma mensagem do pastor Antônio Buchaim que você pode ouvir no YouTube, chamado O Pecado Não É Brincadeira. Ouça essa mensagem. Ouça. Aliás, ouça todas as outras mensagens dele. Infelizmente, homens como ele são poucos ainda. A grande maioria que realmente pregava o evangelho puro e simples já partiu para a eternidade. Mas ainda nós temos alguns que ainda insistem em levar o evangelho, como é o caso do reverendo Hernandes Dias Lopes, como é o caso do Paulo Júnior, que os irmãos podem ouvir, como é o caso do Ed René, como é o caso do pastor Ricardo Gondim, que é um homem sério, o Ariovaldo Ramos. Ainda tem homens sérios aí. Mas infelizmente tem muito pica-fumo pregando uma santidade que não é a santidade do evangelho. Uma santidade hipócrita. Tome cuidado também com essa santidade hipócrita. Qual é a santidade hipócrita, irmão? É a santidade do fariseu, que batia no peito e dizia: olha, Senhor, obrigado porque eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Jejuo 2 vezes por semana. Eu sou muito bom, não sou que nem esse publicano. Essa não é a santidade do evangelho. É a santidade da religião. Mas a santidade do evangelho é a santidade do publicano, que batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. A santidade do evangelho é a santidade daquela mulher pecadora que chegou aos pés de Jesus e lavou os seus pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Essa é a santidade do evangelho. A santidade do evangelho é aquela em que Paulo diz que mesmo fazendo a obra do Senhor, como ele fez, ele diz: olha, eu ainda sou o maior dos pecadores. A santidade do evangelho é aquele que, onde Jesus diz: olha, depois de vocês fazerem tudo o que vocês tiverem para fazer, ainda digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que nos foi mandado fazer. Isso é santidade do evangelho. Santidade do evangelho nos humilha, nos coloca no chão, com a boca no pó. Como é lindo o evangelho. O evangelho não exalta o homem. O evangelho não coloca o homem no pódio. O evangelho deixa o homem no chão, porque tu és pó, e ao pó voltarás. É Ele que tem que estar acima de tudo. É Ele. Ah, querido, se eu estivesse nesse banco ouvindo o que você está ouvindo, eu acho que eu daria um pulo, daria glória a Deus e viraria um pentecostal, nem que seja por 5 segundos. E o povo ia ficar escandalizado aqui e dizer: meu Deus, mas o irmão é o quê? Porque é lindo. A glória não é tua. Ele não te chamou para você ser grande. Deus tem grandes coisas para você. Deus não tem grandes coisas para você. Deus tem Cristo. É o que Ele tem.
Quer coisa maior do que Cristo? Não tem. Deus tem grandes bênçãos para você. Só que a maior bênção que Deus tem para você é o seu filho Jesus. É Ele. Ensine isso para o teu filho. Ensine Cristo para o teu filho, para o teu marido, para a tua esposa. Ensine Cristo para os teus funcionários, para os empresários que estão aqui. Tire um tempo com os teus funcionários. Fala, hoje nós vamos falar de Cristo. É dele. Fale de Jesus para os teus pacientes. Temos médicos aqui. Mostre Cristo. Nós temos políticos aqui. Fale de Cristo na Câmara de Vereadores. Lá Cristo tem que entrar também. Vamos levar Cristo, vamos levar santidade, porque a Bíblia diz que Cristo é a nossa santificação. Tenha cuidado, queridos. Tenha cuidado com o que você assiste. Tenha cuidado com o que você vê. Tenha cuidado com o que você ouve. Tenha cuidado com o que você fala. Tenha cuidado com a roupa que você veste. Não estou aqui pregando usos e costumes, não. Sou contra esse tipo de coisa. Mas tenha cuidado. O crente tem que saber ser moderado no vestir também. Tenha cuidado. Tenha cuidado com as amizades que você tem. Amar, a gente tem que amar todo mundo. Mas a amizade é com poucos. É com quem edifica a gente. Cuide do seu casamento. Cuida do seu marido, da sua esposa. Não estou falando para marido e esposa ser ciumento com o outro, mas cuide um do outro. Cuide. Cuide com quem seu marido anda, com quem sua esposa anda. Cuide. Cuide. Uma coisa que eu não tenho problema nenhum é de dar meu celular na mão da Bruna. Ela vê tudo que está no meu celular. Eu, se eu fosse você, meu irmão, faria a mesma coisa. Porque se você não fizer, ela vai dar um jeito de descobrir tua senha. Porque mulher é tinhosa, faz isso mesmo. Se tem uma coisa que homem não consegue esconder de mulher é infidelidade, viu? Mulher sente cheiro, de longe. Parece uma coisa. O cara está na outra cidade, parece que a esposa está sentindo o cheiro da traição, né? É assim. Cuide do seu casamento. A gente está brincando, mas ao mesmo tempo falando sério. Cuide. Cuide da sua vida. Cuide do seu namoro. Tome cuidado para onde você vai com a sua namorada, com o seu namorado. Tome cuidado com o que você fala para ele, para ela. Tome cuidado com as propostas. Tome cuidado. Santidade é coisa séria. E por último, Deus leva em consideração as obras dos cristãos. Nós não somos salvos pelas obras. Não, nunca seremos. Porém, nós somos salvos para as obras. Efésios 2:10. Deus vai levar em consideração o que você e eu fizemos. Deus vai. Quer ver? Apocalipse. Abre lá em Apocalipse, capítulo 20. Já estamos terminando. Esse é o último ponto. Primeiro versículo 2 diz assim: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro do quê? Da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo o quê? As suas obras. Nós seremos julgados segundo as nossas obras. Agora, olha o versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Mateus 25, Jesus vai falar isso. No último dia, naquele grande dia, eu vou colocar um grupo à minha direita e outro à minha esquerda. E é o primeiro grupo, que é o grupo da direita, que representa os cristãos. Ele vai dizer o que? Vinde a mim, benditos de meu Pai, porque vocês me viram com fome, me deram de comer, eu estive com sede, me deram de beber. Eu acho interessante que essas pessoas vão perguntar, mas onde a gente viu o Senhor passar tanta necessidade e a gente ajudou o Senhor? E Ele vai dizer, quando vocês fizeram isso ao teu próximo, vocês fizeram a mim.
Queridos, Deus leva a sério o que a gente faz. Tem um evangelho sendo pregado aí, que diz o seguinte, que a graça salva, e porque a graça salva, Deus não precisa das nossas obras. Você pode viver de qualquer jeito. A graça libertou você, viva de qualquer jeito. Ande de qualquer jeito. Tome cuidado. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 6, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Nós, os que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Tome cuidado com essa pregação sobre a graça, essa pseudo-pregação sobre a graça. Ah, Deus não precisa das minhas obras. Eu não preciso me arrepender dos meus pecados, eu já estou debaixo da graça. Eu não preciso me converter mais, eu estou debaixo da graça. Jeremias, mesmo sendo salvo, ele ora ao Senhor e diz, Senhor, converte-me e eu serei convertido. Conversão não é somente no momento do novo nascimento, é para a vida toda. Lutero dizia isso, todos os dias eu preciso me arrepender dos meus pecados e me converter ao Senhor. Lutero ainda dizia, todos os dias eu preciso ouvir o Evangelho, porque senão todos os dias eu vou esquecê-lo. E no fim da sua carreira, quando ele já estava no fim da vida, ele orou, Senhor, por favor, me livre de todos os pecados da carne. Porque mesmo sendo justificado por ti, eu ainda andei muitas vezes na carnalidade. Isso, querido, é evangelho. Mãos vazias não é você trazer um monte de coisa que você fez. Que nem alguns aqui trouxeram e mesmo assim foram lançados na perdição. É você trazer a maior obra que alguém pode trazer diante de Deus. O seu coração, a sua vida e a sua sinceridade em fazer o melhor para o Senhor. Senhor, eu não alcancei tantas almas como o Senhor gostaria que alcançasse, mas eu estou aqui. Fiz o melhor que eu pude na sinceridade do meu coração. Tenha misericórdia de mim. As obras que Deus aceita é as obras feitas com o coração arrependido, com o coração humilde, não com o coração cheio de orgulho. Que nós possamos deixar de ser assim, queridos. Que nós possamos deixarmos de ser orgulhosos. Que Deus nos ajude a sermos santos. Busque santidade. Busque uma vida santa. Busque Cristo. Cristo é tudo. Você não veio aqui, Deus não te trouxe aqui para nada. Ele trouxe você aqui com o propósito de edificar você. Não encare essa palavra que você ouviu hoje como uma coisa dura, difícil, mas como uma mensagem do Evangelho para edificar a tua vida, para edificar o teu coração. Santidade é bênção. Santidade não é coisa ruim. Ruim é viver no pecado. Viver ruim é ser escravo da religião. Ruim é achar com o coração orgulhoso que está em Cristo, sem nunca ter estado. Isso é ruim. Mas buscar santidade, lutar pelo seu casamento, lutar pelos seus filhos, lutar por uma cidade convertida, lutar para propagar o Evangelho, isso Deus não vai rejeitar. Amém? Queridos, acredite mesmo, que naquele dia, muitas pessoas que serão lançadas no inferno, vai doer mais no coração de Deus do que no delas. Acredite nisso. Deus não quer mandar ninguém para o inferno, mas infelizmente serão os homens que se lançarão lá. Que não sejamos nós, amém? Que sejamos aqueles que cheguem diante dele vestidos da total suficiência de Cristo. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, precisamos tão somente da santidade que vem do Evangelho. Não da santidade da religião, do legalismo, da santidade do orgulho humano,
mas dessa santidade que nos humilha, que nos coloca no chão, que nos coloca na lama, mas que nos levanta para vermos tão somente o teu Filho Jesus e enxergarmos tão somente a Ele. Que cada um aqui saia daqui edificado, sabendo que realmente o Senhor os chamou para serem representantes do Senhor neste mundo por meio de uma vida de santidade. É no nome de Jesus que oramos e nós agradecemos. Amém.